vocês? Eu sou a Dani, sou graduada em Letras, sou mestranda em Letras Vernáculas e sou professora de português e de redação aqui nesse canal. Se você clicou nesse vídeo, significa que você quer aprender a fazer uma redação perfeita para o concurso do Banco do Brasil. No último vídeo que saiu aqui no canal, eu expliquei e dei as informações gerais sobre o concurso do Banco do Brasil. Então lá tem as vantagens, os salários, cargos, carga horária, o conteúdo programático, informações gerais sobre redação, informações gerais sobre o que vai cair na prova de português. Então se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar passando aqui em cima, mas o link também vai estar aqui na descrição. Antes desse vídeo começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, se você ficar com alguma dúvida, também pode colocar aqui nos comentários, que eu amo os comentários de vocês e eu faço questão de responder. Como eu já comentei, nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu amo, mas que muita gente odeia, que é a redação. A redação do Banco do Brasil, ela tem algumas similaridades com a redação do Enem. Então, pra galera que tá saindo do ensino médio, já estudou bastante sobre redação no primeiro, no segundo e no terceiro ano, porque as escolas focam bastante nisso. Porém, a redação para o concurso, do Banco do Brasil tem algumas diferenças e eu vou comentar aqui também nesse vídeo. Lembrando que aqui eu vou te apresentar um passo a passo. Então aqui não tem diquinha, que vai ser uma aula sobre redação. Então presta muita atenção. Eu vou até beber uma água porque eu sei que eu vou falar muito. Para você aprender a fazer uma redação, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seu objetivo. Você vai fazer essa redação para o quê? Quando a gente vai estudar redação, a gente tem que ter em mente qual é o foco. Aqui estamos falando do concurso para o Banco do Brasil. Então, o que você precisa fazer? Ler o edital. Porque quando a gente lê o edital, a gente entende o que a banca quer. O que a banca quer que você escreva? O que a banca não quer que você escreva de jeito nenhum? Eu já falei sobre essas informações lá naquele vídeo que saiu aqui no canal, que eu já falei que deixei o link aqui na descrição. Assim como a maioria dos concursos, a redação cobrada será dissertativo argumentativo. Meu Deus, você para pra pensar, o que é isso? O que é dissertativo argumentativo? Uma palavra grande, parece um beijo de sete cabeças, mas é uma coisa até que bem simples. Como eu disse, pra galera que tá saindo agora do ensino médio, já estudou isso, então não é tão complicado entender o que é dissertativo argumentativo. Mas vamos lá que eu vou explicar. Dissertativo argumentativo. A palavra dissertativo significa dissertar. Ok, que eu não expliquei nada. Vamos lá. Dissertar, você vai escrever. E argumentativo vem de argumentar, ou seja, você precisa argumentar, não tem pra onde fugir porque a argumentação tá no nome. Então, dissertativo argumentativo é basicamente você escrever um texto no formato argumentativo, argumentando, mostrando o seu ponto de vista. Então, eu quero que você já tenha em mente que você vai precisar escrever um texto nesse formato. Eu falo isso porque eu sei que muitos alunos têm um pavor de escrever redação. Por isso que eu comecei o vídeo falando que eu vou falar sobre uma coisa que eu amo, mas que muita gente odeia. Porque muitas pessoas têm trauma, têm medo, não gostam de pegar uma folha para escrever. Então é que eu tenho que trabalhar muito isso com os meus alunos, quando as pessoas começam a estudar comigo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é destravar esse medo da escrita. E eu quero que você também faça isso. Não tenha medo de errar, porque agora que é o momento de você errar, e não lá no dia do concurso. Então, tem que perder esse medo de escrever redação, ok? Então já tenha em mente que você vai ter que escrever uma redação, um texto, nesse formato. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Se você já vem estudando redação, você sabe que precisa de alguém para corrigir o seu texto. Ver o que está certo, o que está errado, a parte ortográfica, gramáticas, a argumentação. Se você não tem uma pessoa, eu me apresento, cá estou eu. Eu tenho um pacote bem legal de correção para a redação do Banco do Brasil. É só você me chamar aqui no WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Vamos voltar pro vídeo. Até agora, entendemos o que é dissertativo argumentativo e que você precisa argumentar. O que é argumentar? É você mostrar o seu ponto de vista de uma maneira que faça a outra pessoa mudar aquele comportamento. Por exemplo, você quer pedir um aumento para o seu chefe. Então você vai chegar lá e falar, poxa, eu chego no horário, eu cumpro todas as minhas tarefas, eu não falto, eu isso, eu aquilo. Então você começa a mostrar vários pontos que vão fazer, aquele seu chefe ter uma visão. Poxa, realmente ele merece isso por causa de todos esses critérios. Quando você faz isso, você está argumentando. A argumentação, ela está presente no nosso dia a dia. O tempo inteiro a gente argumenta. Só que na hora de fazer isso no texto, é que o bicho pega, porque as pessoas não conseguem ter esse start, não conseguem pensar, poxa, é uma coisa que eu já faço o tempo inteiro. Quando você pede pro seu chefe, olha, eu mereço um aumento por causa disso, disso e disso, você está argumentando, você está mostrando o seu ponto de vista para fazer o seu chefe mudar a postura dele. Que é de uma pessoa que não te dá um aumento para uma pessoa que vai te dar um aumento. Outro exemplo, quando você é adolescente e tudo mais, e quer pedir os seus pais para sair. Você chega, poxa, deixa eu ir nessa festa, porque vai ter responsável tomando conta, todo mundo vai, fulaninho vai, eu vou voltar a tal hora. Então, isso é argumentar.
barganha é a argumentação. Você está argumentando no seu dia a dia. Mas aí você fala, Tá, Dani, eu entendi. Tentativa argumentativa, argumentar e tal, mostrar um posicionamento. Mas como que eu faço isso no texto? é para isso que eu estou gravando esse vídeo, porque agora eu vou te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer para escrever uma ótima redação para o Banco do Brasil. O primeiro passo é entender a tipologia, e a gente já fez isso. O segundo passo é sobre o tema. O tema é muito importante, porque se você foge do tema, escreve uma coisa totalmente aleatória, você zera a redação. Então tem que ter atenção ao tema. Quando você pega a prova e você vai ler o tema da redação, você não pode simplesmente, só ler. Não, você vai ler com muita atenção e vai tirar alguns minutinhos para refletir sobre aquele tema. O que você sabe sobre aquilo? Então você vai pegar lá o tema. Ok, li. O que você sabe sobre aquilo? Quais informações que você pode usar? Quais são os argumentos? Qual é a linha de raciocínio que você vai seguir? Qual é a estratégia? Então você pode já ir refletindo sobre isso só ao ler o tema. Uma coisa importante é você circular as palavras-chave. O que são palavras-chave? São as palavras mais importantes, as palavras que estão dando ênfase naquele texto. Então você vai lá e vai circular as palavras-chave. Por que você tem que fazer isso? Para na hora que você estiver escrevendo a redação, você lembrar de utilizar aquelas palavras-chave. E isso vai garantir que você não está fugindo e nem tangenciando o tema. O que é tangenciar? É você passar assim, ó, na tangente, na margem. Então, por exemplo, um tema sobre tecnologia no trabalho. Aí você, em vez de falar sobre tecnologia no trabalho, você fala de tecnologia no geral. Isso é tangenciar o tema. Então, tem que ter muita atenção. Então, vamos supor, tecnologia no ambiente de trabalho. Quais são as palavras-chave? Tecnologia, ambiente de trabalho. Então, você vai ter que usar essas palavras já na introdução, para deixar bem claro para o corretor, porque a gente tem que se preocupar com o corretor. Então, você vai deixar bem claro para o corretor que você sabe do que você está falando, que é aquele tema ali que você não está tangenciando e nem fugindo do tema. Uma coisa bem importante. Se o tema for uma pergunta, o que é bem comum de acontecer na SESGAN Rio, nos concursos do Banco do Brasil, em algum momento você vai ter que responder essa pergunta, ok? Eu vou até deixar passando aqui na tela para vocês alguns exemplos de temas, então tenham isso em mente, tenham essa consciência de que se o tema for uma pergunta, em algum momento vocês vão ter que responder e responder de forma crítica. Outra coisa importante são os textos motivadores. Depois de fazer uma leitura atenta do tema, começar a refletir sobre o que você sabe, você vai parar e fazer uma leitura atenta dos textos motivadores. Lembrando que o que está ali não é para copiar, ok? Aquilo ali é uma inspiração. Como o nome diz, textos motivadores, é para te motivar. Ou seja, aqueles textos eles têm uma função específica. A banca escolhe aquele texto para poder guiar o candidato. Vamos supor que você leu o tema, não entendeu bulufas. Então, quando você lê o texto motivador, você vai ter um caminho a seguir. Vai ficar muito mais claro para você. Então, por isso que a ordem é essa. Você vai ler o tema, vai começar a refletir sobre o que você sabe, circular as palavras-chave e depois ler com atenção os textos motivadores e aí se inspirar, não copiar. Li os textos motivadores, já posso começar a escrever? Não, não pode. Agora não é hora de escrever ainda. O próximo passo é o famoso projeto de texto. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu falo muito sobre isso, mas muito mesmo. Aqui no canal tem diversos vídeos falando sobre projeto de texto, porque é uma parte importante que muitas pessoas negligenciam e que faz muita, mas muita diferença mesmo. O projeto de texto, ele serve para você organizar suas ideias, para você não montar uma redação Frankenstein, sabe? Quando você começa falando de uma coisa, no meio você se perde, no final você já nem sabe mais do que eu estava falando. Então, é importante fazer um projeto de texto para ter uma organização. E isso conta ponto para a SESGAN Rio, ok? Essa organização, essa seleção de informações conta um ponto. Como você vai fazer o projeto de texto? Você vai separar no máximo uns 5 minutos, ok? Para quem está começando a escrever redação agora, 5 minutos realmente vai parecer pouco. Então, por isso que você tem que treinar, ter esse hábito de escrever redação, para quando chegar lá no dia, 5 minutos serem suficientes para você. No projeto de texto, você vai começar a selecionar as informações, porque nem tudo que vem à nossa mente você vai conseguir usar. É um texto de 30 linhas, então não tem como usar tudo. Você vai selecionar o que é importante, o que você vai usar, quais são as estratégias, o que você pode falar, qual caminho que você vai seguir. Vão ter repertórios ou não? Quais? Qual vai ser a sua estratégia? Vai ser exemplificação, comparação? Então, é bem importante ter isso estabelecido. Como você vai concluir? Se há uma pergunta, como você vai responder essa pergunta? Tudo isso tem que estar bem claro antes de você começar a escrever redação. Então, primeiro, vamos organizar a casa. Vamos organizar a mente, organizar tudo que vai no texto e depois começar a escrever. Agora chegou o grande momento que você vai escrever de fato. Depois de ter passado por todos esses pontos, por todos esses passos, chegou o momento de escrever. Na folha oficial? Claro que não. Você vai fazer um rascunho. Para que você faz um rascunho?
para garantir que você não vai fazer besteira na folha oficial. Porque depois que você passa o seu texto para a folha oficial, não tem como mudar, ok? Não vai ter como ficar rabiscando, fazendo grandes alterações, não tem como. Então, para isso que serve o rascunho. Depois do rascunho, folha oficial? Claro que não. Você vai revisar o seu texto. É muito importante revisar. Quando você revisa, você garante que alguns errinhos que estavam ali escondidos não passem para o corretor, porque você vai perceber, opa, esqueci de botar uma vírgula, essa vírgula tá errada, esse acento não é aqui, ou então faltou um acento, concordância verbal tá errada, ou concordância nominal, e aí você vai começar a ajeitar no rascunho ainda. Ai, eu tô achando que essa argumentação ficou meio capenga, não ficou boa. Aí você vai lá e consegue mudar. Esse desfecho, sei não, hein? Tudo isso no rascunho. Então você vai fazendo essa revisão. Depois da revisão, chegou o grande momento que você passa para a folha oficial. E aí sim, você vai poder respirar aliviado, porque sabe que cumpriu todos os passos para garantir que a sua redação esteja ótima. Vou te dar uma dica muito importante. Na parte da revisão, é interessante você, além de olhar a parte de argumentação, olhar a parte de norma padrão, se está tudo bonitinho, você olhar também a coesão. Porque lembrando que a coesão textual, ela conta também muito na sua nota. Então, vê se você está usando os conectivos corretamente, está colocando um portanto, um mais, um porém, um além disso. Use de forma correta os conectivos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, é legal você dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar o link de uma playlist de projeto de texto para te ajudar, porque projeto de texto salva uma redação, tá? Estou avisando. Eu falei, muita gente negligencia, mas é uma parte importantíssima. Depois de cumprir todas as etapas, como eu falei, você passa para a folha oficial e seja feliz. Respira aliviado, porque você fez uma ótima redação. Ao seguir esse passo a passo, você está garantindo que tudo aquilo que a banca cobrou lá no edital, você fez. Então, vamos dar uma lida e ir dando check. Lá no edital está dizendo assim, ó. A redação deve ser avaliada conforme os critérios a seguir. Adequação ao tema proposto. Muito bem, foi uma das primeiras etapas que a gente conversou sobre o tema, o que você tem que fazer. Depois, adequação ao tipo de texto solicitado, que é o dissertativo argumentativo, que também já falamos sobre isso. Depois, emprego apropriado de mecanismo de coesão, ou seja, aquilo que eu já comentei com vocês sobre os conectivos, não repetir muita palavra. Então, é legal também se atentar a isso, porque a banca está pedindo. Depois, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto, que é o projeto de texto, essa sua capacidade de fazer uma organização, de deixar o seu texto bem bonitinho. Depois, por último, pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, regência e de colocação. Ou seja, você seguir bonitinho aquelas normas da gramática, as normas que você estudou em livros didáticos e etc. Lembrando que você pode escrever sua redação, para poder treinar, porque é muito importante você treinar, e enviar para mim e eu vou fazer toda essa correção com base nesses critérios que a banca selecionou. Vou pegar cada tópicozinho desse e ir marcando na sua redação o que está bom, o que está ruim, precisa melhorar, o que você pode manter. E aí você vai ter uma preparação melhor para o concurso. Para você falar comigo e conhecer mais sobre esse plano de correção, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quer mais vídeos sobre esse assunto? Ficou com alguma dúvida? Quer um vídeo meu escrevendo, um vídeo meu corrigindo? Que tal uma live? O que vocês acham? Coloque nos comentários que eu vou ter o prazer de responder vocês. Não esquece de deixar o seu like porque ajuda muito, me incentiva a trazer mais vídeos como esse. E também se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!